Todo-Poderoso, que o nosso comportamento, ó Pai, possa ser de tal modo que atrai a presença do Senhor aqui neste momento. Ó Pai, porque se o Senhor não estiver aqui, aqui é um outro local comum, ó Pai, como aí no mundo, mas a presença do Senhor é o que faz a diferença. A presença do Senhor, ó Pai, é que transforma o pecador num santo de Deus. Pai, te agradecemos pela escola, pelo ensinamento, e assim como agradecemos agora por este momento, ó Pai. Deus, que possamos apresentar o perfeito louvor, que venha cair nas tuas graças, meu Pai, e para que o oprimido possa ser livre, possa abrir o entendimento do ignorante, meu Deus. E num certo sentido todos nós somos ignorantes, mas aqui estamos aprendendo do Senhor. Pai Celestial, a nossa gratidão pela nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito boa tarde a todos, boa tarde, irmão Magno, bem-vindo a todos. Amém, boa tarde, irmão Ronan, boa tarde a todos. Vamos ver se a igreja está bem feliz, porque uma escola dessa, irmão, temos que estar felizes, né? É verdade. Então vamos ver se a igreja está feliz. Olha, no 3, hein? Glória a Deus, vamos lá. 1, 2, 3 e... Amém! Tá a igreja está feliz. Acordado. Está todo mundo desperto, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. Até porque, irmão Ronan, é tão bom nós estar aqui, não é verdade? É verdade. É o local que a gente alimenta a nossa alma. Irmão Ronan, ontem eu ouvi um tópico maravilhoso, como a escola dominical, mas ontem também o pastor Adil ali, pregando em Taguatinga, ele falou uma coisa maravilhosa, e é a verdade. Essa mensagem nos encoraja, não é verdade? Cada vez que nós estamos, irmão Ronan, comendo dessa mensagem, envolvido nesse trabalho, tanto aqui na igreja, onde quer que seja, essa mensagem encoraja nós, não é verdade? Fica forte, Você fica forte, vencer o diabo. Fica forte para vencer o inimigo, não é verdade? É verdade. Hoje de manhã também tem o meu destaque, onde ele colocou que o cristão ama sem esperar o retorno. Verdade. E outra coisa que falou também, o cristão não morre, né? Ele falou que o cristão não morre. Não morre. Não morre, ele só muda de endereço. Muda o endereço. Isso. Coisa boa, né? Isso, irmão, não é o suficiente para nós estar agradecidos a Deus, não é verdade? É verdade. É o suficiente para nós estarmos felizes, satisfeitos, jovens, irmãos, anciãos, seja quem for. Nós temos que estar agradecido a Deus, né, irmão? Agradecido. Feliz. O fim do cristão é melhor do que o início, né, irmão Magno? É verdade. E hoje nós ouvimos também o que é felicidade, né? O que é felicidade. Felicidade é ter essa segurança, né, irmão? Isso. Então vamos cantar como pessoas agradecidas, como pessoas felizes. Vamos louvar o nosso Deus com o nosso irmão Tiago, animado, irmão. Ninguém triste, mas todos animados, felizes e satisfeitos com a bondade de Deus. Vamos lá, irmão Tiago, vamos cantar. Amém. Vamos começar com o número 111 aí do Inário. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada. Esta casa sou eu, esta casa é você, esta casa somos nós. Reservado para Deus, para fazermos aquilo que o agrada. Então vamos cantar? Soltemos a nossa voz em adoração a Ele nesta tarde. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Raabe não tocou. Ele disse a essa mulher, ao Senhor se converteu.
Jesus Cristo está aqui. Se você está cansado, Jesus Cristo está aqui. Vamos cantar isso também? Com alegria nos nossos corações. Se você está cansado, sua cruz está pesada, e se pensas que não pode prosseguir sua jornada, ergue os olhos para o céu e contempla o teu Jesus. Ele morreu numa cruz, decidiu com vida e luz, Ele pode te ajudar. Jesus Cristo está aqui, com a bênção em suas mãos. Se quiseres receber, abra o teu coração, que a bênção vai chegar. O céu está se abrindo e o poder também caindo. É a glória do Senhor, então se manifestando a vitória vendida. Nunca penses em tristeza, problemas ou aflições, pois o coração do crente sempre há consolação. Se caíres em fraqueza, você pode ter certeza que o Senhor é poderoso, Ele é vitorioso, Ele pode te ajudar. Solte a sua voz e cante. Jesus Cristo está aqui, com a bênção em suas mãos. Se quiseres receber, abra o teu coração, que a bênção vai chegar. O céu está se abrindo e o poder também caindo. É a glória do Senhor, então se manifestando a vitória vencida. Aleluia! Graças a Deus. Você crê que Ele te dá a vitória? Amém, amém, amém. Meus irmãos, enquanto os nossos companheiros mundiáconos vai já ajustando aqui as cadeiras, Mona, hoje vamos falar de algo muito importante, né? Pais, o que nós estamos deixando para os nossos filhos. Filhos, será que vamos continuar com o que os nossos pais têm deixado para nós? É Né? verdade. Qual é a legado? herança, né? Qual o legado? Qual o legado Qual a que cada herança? pai está deixando? Qual o legado? Hoje nós vamos meditar nisso. Qual o legado? 4 e 4. Qual o legado que você, pai, está deixando para os seus filhos? Você, mãe, está deixando para os seus filhos? E filhos, será que vocês vão continuar com esse legado? Hoje nós vamos ouvir a história de dois homens. Um que deixou um legado maravilhoso, mas outro que deixou um legado muito triste, mano. Muito triste. Muito triste. E na hora que ele estava plantando, era bonito, né? É verdade. Mas depois veio a consequência muito horrível. Muito horrível. Então, vamos ficar de pé. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Vamos meditar um pouco, meus irmãos. Eu gostaria, é claro que a gente entende, cada um de nós que vem a um culto, nós entramos no Espírito. Eu gostaria que desse uma atenção maior, que isso é muito sério, que vamos... É claro, tudo que a gente ouve aqui é sério, né, meu Ronan? É importante. Mas às vezes nós não entramos no Espírito e não captamos aquilo, né, meu Ronan? Isso. Entra no Espírito para você ser ajudado, nós sair daqui ajudado. Deuteronômio, capítulo 6, do 1 ao 7. O irmão Ronan vai ler para nós aí. Diz assim:
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Você vê que a Bíblia, irmão Ronan, ela... Podemos assentar, meus irmãos? Enquanto isso, a gente faz o comentário aqui. Os irmãos que nós convidamos, irmão Juraci, por favor, irmão Gilmar, irmão José Ricardo e o irmão Egilson. As irmãs Alba, Varqueline, Cláudia e a irmã Sara, do irmão Egilson. Nós vemos aqui, irmão Ronan, que a Bíblia nos põe uma responsabilidade. É verdade. Não é verdade? Verdade. De intimar, de ajudar os nossos filhos, ensinando, irmão Ronan, porque de todos os modos nós vamos estar ensinando alguma coisa para eles, né? Isso. Seja ele bom ou seja ele ruim, não é verdade? Vamos estar influenciando, Influenciando ele influenciando. em alguma coisa. Mas antes mesmo de nós chamar a atenção de cada um dos nossos convidados aqui, cadê o irmão Egilson? O irmão Egilson está ali, cadê o irmão? É o Zé Ricardo. Irmão Zé Ricardo. Nós vamos ouvir um áudio de dois homens. Um deixou um bom legado. Um teve o critério de ajudar os filhos, mas o outro não. E eu gostaria da atenção de cada um de vocês para esse áudio, muito importante para as nossas vidas. O que nós vamos deixar para os nossos filhos. E nosso irmão Tiago, ele vai ali narrar isso para nós. Vamos lá, irmão Tiago. Legado. O que é passado às gerações que se seguem. Jonathan Edwards foi um pastor puritano usado no primeiro grande despertamento. Pregou o sermão que ficou mundialmente conhecido como Pecadores nas mãos de um Deus irado. Como pregador, foi insuperável e como pastor, tornou-se um ícone para futuras gerações. Os historiadores modernos dizem que Edwards tinha luz na mente e fogo no coração. Conjugava unção e sabedoria. Contudo, em nenhuma área, Edwards foi mais bem-sucedido do que em seu papel como pai. Edwards e sua esposa Sara tiveram 11 filhos, apesar de um horário de trabalho rigoroso que incluía acordar às 4:30 da manhã, ler e escrever em sua biblioteca, viagens extensas, reuniões administrativas infinitas. Ele fazia questão de dedicar muito de seu tempo aos seus filhos. Apesar de sua vida agitada, Edwards se comprometeu a passar pelo menos 1 hora por dia com eles, principalmente lhes ensinando princípios cristãos. E se ele perdesse um dia porque estava viajando, acumularia essas horas
e as passaria com os filhos quando voltasse. Recentemente, o estudante Benjamin Warfield, de Princeton, encontrou, depois de muitas pesquisas, 1.394 descendentes conhecidos de Edwards. E nessa pesquisa podemos constatar o maravilhoso legado que Edwards deixou aos seus descendentes através de sua vida cristã. Dos 1.394 descendentes de Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram aos Estados Unidos $1 sequer. Por outro lado, Benjamin Warfield também pesquisou a vida de Max Jukes, um famoso ateu contemporâneo a Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos, a ideologia e as pregações de Edwards. Max Jukes, o ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para seus descendentes. Da descendência dessa união entre Jukes e sua esposa, pesquisada por Benjamin, constatou-se que, de todos seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres, prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que alguns sociólogos chamam de, entre aspas, a regra das 5 gerações. Como um pai cria seus filhos e o amor que eles dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferecem, a educação que provém, não só influencia seus filhos, mas as 4 gerações seguintes. Em outras palavras, o que os pais fazem pelos seus filhos permanecerá pelas próximas 5 gerações. Mas a teoria das 5 gerações trabalha de ambos os modos. Se não nos esforçarmos para sermos bons pais e transmitirmos princípios cristãos, nossa negligência pode infestar gerações. Considere o caso de Max Jukes. Max Jukes teve problemas com a bebida, que o impediu de manter um trabalho fixo. Também o impediu de demonstrar muita preocupação pela esposa e pelos seus filhos. As histórias de Jonathan Edwards e Max Jukes oferecem lições poderosas sobre o legado que nós deixaremos como pais. Daqui a 5 gerações, é provável que as nossas realizações profissionais serão esquecidas. Na realidade, nossos descendentes podem pouco saber sobre nós ou nossas vidas. Mas o modo como somos pais hoje e princípios
que transmitimos afetarão diretamente não só nossos filhos, mas também nossos netos, bisnetos e as gerações que se seguem. Como dizia Edwards, Deus fez todas as coisas com um propósito. E Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. Qual será o seu? Amém. Obrigado, irmão Tiago. Deus abençoe. Todos nós deixamos um legado. Aí eu faço uma pergunta para mim: qual será o meu? E você vai fazer para você. E eu gostaria, irmão Ronan, de começar ali com as irmãs. Gostaria de começar com a nossa irmã Varkeline, lutadora. A gente conheceu a mensagem quase juntos ali, né? Na mesma época, né, irmã Varkeline? E eu acompanhei o crescimento de cada um. E essa mulher, irmã Varkeline, ela vinha muitas vezes para a igreja debaixo de chuva. Naquela época não tinha ônibus, né, irmã Varkeline? Não tinha tanto ônibus. E ela vinha com uns filhos debaixo de chuva para elas, irmão João Batista, para trazer seus filhos para a casa de Deus. E tem que, irmã Vark, valeu a pena cada esforço daquele. Nós conversando hoje, eu falei para a senhora não deve nada para nenhum deles. Fala um pouquinho desse legado bonito, dessa maneira cristã que a irmã tem ajudado seus filhos. Fala um pouquinho desse valor. E outras, cadê? Quem está aqui? Stephanie? Está aqui? Jennifer? Está não? Stephanie, você vai dar sequência? É uma pergunta. A questão é, não é só nós hoje. Eu falo, Rebeca, cadê você, Rebeca? Esther, vocês vão dar sequência? Essa responsabilidade, cada um de nós vamos tomar para si. Cadê Carol? Irmã Carol, do irmão Zé Ricardo está aí? Pode ver que eu chamei todos que estão aqui, são adolescentes ali, que uns já estão casados. Cadê o irmão David? Irmão David está aí? Ana Léa, irmã Ana Léa, cadê a Ana Léa? Você vai dar sequência? Tudo está em nossas mãos. Então vamos, a partir de agora, ouvir irmão Varco um pouquinho. Fala, irmão. Liga aí, irmão. Liga para ela aí. Irmão, para mim foi um privilégio muito grande que Deus me concedeu isto, né? De eu poder ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. Primeiro o Senhor cruzou o caminho do meu esposo, depois a mim, e através de nós dois, os nossos filhos que tiveram o privilégio de nascer na palavra, né? Então, sempre pus aquilo no meu coração. Porque sei de onde o Senhor me tirou, sou muito grata a Ele. E eu prometi para Deus que eu faria tudo possível para meus filhos serem agradecidos a Deus. Porque eu sei de onde Ele me tirou e eu não quero voltar, e não quero que eles passem o que eu passei. E muitas vezes também, quando eu conheci a palavra, eu sentei no banquinho, como diz o pastor Adalto, e comecei a pensar, tantos livramentos que Deus me deu antes de eu conhecer. Eu dizia que era sorte, mas não era Deus me protegendo. Então, aquilo ali, Ele foi abrindo a minha mente, realmente é o Senhor que estava comigo, me ajudando. E prometi ao Senhor que o que dependesse de mim, eu faria. Estar na casa do Senhor, que Ele poderia me ajudar, que eu precisava que Ele me ajudasse, porque sozinho eu não dava conta. E até hoje Ele tem me ajudado. Amém. Então foi
eu tinha o maior prazer de estar aqui, de trazer meus filhos. Não foi fácil. Era uma luta constante, mas o Senhor sempre me dando força. Colocava irmãos para me ajudar, até mesmo nem sabia o que estava passando, mas estava ali me ajudando. E eu via tudo aquilo que era Deus. E para vir aqui, como diz o irmão Magno, muitas vezes eu tinha que pegar, nós tinha que vir de coletivo, e às vezes chovendo. E às vezes tinha outros irmãos também nesse coletivo, e às vezes eu atrasava, ele falava para o motorista parar para eu poder pegar o ônibus. Sabe, então, valeu a pena. Para mim, valeu a pena, e tem valido a pena mais ainda. Eu sempre falo para os meus filhos, nunca vá para a igreja pensando que você está fazendo um favor para Deus, porque Ele não precisa de favor. Nós é que precisamos dEle. Não importa a circunstância, se está bom, se não está, se você está sem força, mas vá à casa de Deus. Porque um culto faz muita diferença. Faz a diferença. Não é uma coisa qualquer, não é só vir à igreja. E digo também assim, na escolinha das crianças, sempre tive aquele cuidado de não faltar, de trazer eles. Porque eu via também que as crianças também elas têm suas experiências. E você trazendo eles, você vai ajudar eles também, ter suas primeiras experiências. Eles têm que tomar decisões, ensinar ele a ter compromisso com Deus. Aprender. A escola, como o pastor sempre diz, nós estamos aqui aprendendo. Ninguém é crente de uma hora para outra. Então, nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Então, eu só tenho que agradecer muito a Deus, muito mesmo, onde Ele tem me colocado. E quero permanecer aqui até o Senhor voltar, até o dia o Senhor me chamar. Amém. Eu quero estar aqui. Eu Amém. Só agradeço. Amém, irmã Vark. Deus abençoe. Isso merece uma salva de palmas, não merece? Olha, todos vocês conhecem a irmã Vark. Irmã Vark nunca teve carrão, não é, irmã Vark? Nunca teve assim. Deus deu para ela, supriu a necessidade dela, mas independente se não tinha um carro ou não tinha carona, ela pegava um coletivo. E isso, irmã Vark, os seus filhos vão carregar isso. Como eu tinha falado para a senhora, irmã Vark, a senhora, o que a senhora pôde fazer por ele, a senhora fez. Agora filhos, vocês estão vendo o esforço que os pais de vocês fazem para trazer Cristo a vocês? E nós, vamos dar... A senhora falou uma coisa aí, irmã Vark, muito importante, irmão Ronan. Hoje estão dando, vez de dar, ela falou, as crianças já começam a ter suas experiências. Só que hoje, irmão Ronan, infelizmente, os pais, em vez de dar uma Bíblia, hoje eu briguei até com a mãe do menininho ali em cima, né, 1h30. Falou, bebê tem que nascer já dando uma Bíblia para ele. Falei para ela, já está grandinho, nosso trabalho aqui, ele já deveria ter uma Bíblia, porque lá nós temos quem não leva a Bíblia tem que pagar uma prenda, né? E aí eu falei para a mãe, olha, ele já precisa de ter uma Bíblia. E tem que começar logo cedo. Aí, irmão, na verdade, a Bíblia nós damos um celular, nós damos um tablet. E será que nossos filhos vai dar sequência? Tem que vigiar essa parte. Vigiar essa parte, né, irmão? Atento, né? E é importante aqui nesse contexto, a diferença do legado para a herança. Herança é o patrimônio que fica, a tendência é acabar. Agora, o legado não acaba, porque é exemplo. O exemplo do pastor e do ateu. Né? O pastor deixou o bom legado e continuou para os filhos, para os netos, toda a descendência. E às vezes o pai corre, é importante, o dinheiro e tal, mas isso acaba. Agora, o exemplo que você deixa, a semente fica plantada, isso, quando você vai e faz, é aí que nasce. Que às vezes o filho não quer congregar e tal. E quando Deus leva o pai, às vezes aquele é o momento que ele vai se reconciliar e lembrar dos ensinamentos do pai, né? Verdade, irmão. Então, cuidar do que é permanente. E irmão Juraci, né? Faça a pergunta para o irmão Juraci, irmão Ronan. Irmão Juraci, você está plantando já, deixando o seu legado, mas como que o irmão se sente? Imagino que deve se sentir muito honrado em criar os seus filhos na palavra, né? Dar esse exemplo. Conta aí para nós da experiência do irmão. Boa tarde à igreja, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu tive o cuidado, quando meus meninos eram menores, pequenos, hoje já estão homens, já é difícil você levar filhos homens para onde você queira levar, né? Eles já têm a vida própria deles. Mas eu tive o cuidado quando eles eram pequenos, todos os cultos,
irmão Magno é testemunha, muitos irmãos, todos os cultos, não só na igreja, mas no culto de evangelismo, todos eles estavam comigo. E olha que eu ia todos os cultos na época, entendeu? Então eu tive o cuidado também de nunca marcar um compromisso no dia de domingo. Hoje eu vejo isso, graças a Deus. Eu tenho um filho, o Diego, não adianta você marcar nada com ele fora da igreja de domingo, que ele não vai. Ele tem um compromisso na igreja e eu sou feliz porque eu consegui alguma coisa com isso. Já deixei, os outros eu creio que eu vou conseguir também. O profeta fala numa das mensagens que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E o profeta vem em endossa, ele fala, eu não sei como Deus vai fazer isso, mas se Deus falou que vai fazer, com certeza Ele fará. E eu sou sustentado nisso aí. Agora, o problema da gente hoje é o que os psiquiatras falam, que é a doença afetiva, que nós estamos precisando. A doença afetiva no natural e a doença afetiva no espiritual. Eu vi um palestrante falando, ele falou que quando a pessoa tem uma doença afetiva, ele gasta o tempo dele compulsivamente. Ele não tem amor e ele direciona as suas ações para outras coisas, que tentando suprir uma necessidade que ele tem. Então ele direciona a sua vida para as drogas, direciona a sua vida para o álcool, direciona a sua vida para os prazeres da carne. Por quê? Porque falta alguma coisa. Isso é no lado natural. E no lado espiritual, a doença afetiva faz a pessoa ter um desejo de Deus, e se ela não tem, é como uma pessoa que está com sede. Se ela não tem água limpa para beber, ela tem muita sede, ela vai tomar água suja para saciar aquela sede. Então, se você não se encher de Deus, se nós não se enchermos de Deus, nós vamos buscar alguma coisa para saciar esse buraco que tem. E aí a pessoa vai buscar outras coisas, outros lugares. Então, a missão nossa, dos pais, um legado, como o irmão Ronan falou, você não tem que deixar um legado de dinheiro, de empresa, porque se a pessoa não lutou por aquilo, com certeza, quando você partir, ele vai jogar tudo fora. Ele não vai dar valor. Agora, um Jesus Cristo, vivo na vida dele, uma vida eterna, ele vai levar isso para sempre. O dia que, como Jesus Cristo, às vezes o pai fala assim, mas eu não estou fazendo tanta diferença, não estou fazendo tanta referência para meu filho. Mas quando Jesus Cristo esteve na terra, que estava junto com os discípulos até negaram ele quando ele estava aqui. Quando Jesus Cristo partiu, que aí eles sentiram a necessidade de viver uma vida como Jesus Cristo. E aí todos eles deram testemunho, até as vidas deram por causa do Evangelho. Então, às vezes o pai não estava achando que não estava fazendo tanta diferença, mas no dia que o pai partiu, a mãe partiu, o filho vai falar, se meu pai estivesse aqui, como é que ele faria? Ele agiria dessa forma? Ele agiria daquela forma? E ele vai seguir o que o pai seguiu, ele vai seguir, com certeza. Amém. Verdade, né, meu Ronan? Então, pais, é sério, irmão. Não é, irmão Ronan? É sério demais essa coisa, irmão Ronan, de deixar algo para o nosso filho. Mas a tendência, meu irmão Egilson, é nós pensar só no sapatinho bonito, né? A tendência é só deixar, irmão Juraci, roupa, tudo isso é passageiro. Mas, irmão Egilson, fala para nós aí, você tem aqui a Ana Leia, o irmão David e a irmã Yasmin, e a gente conhece um pouquinho da história do irmão Egilson, homem sério, como a irmã Sara, está ali também, teve um bom princípio, mas, irmão Egilson, a gente vai dar sequência a esse princípio, e eles, será que vai quebrar isso? Ou será que vai continuar? Olha, moças, rapazes, irmão Barco falou uma coisa ali, muito importante, eu falo para minhas filhas, eu não tive um pai que assentava comigo para falar do Evangelho. Eu não tive uma mãe, que eu perdi ela cedo. Eu não me lembro de nenhum conselho do meu pai falando de Deus para mim. E eu sei o que a irmã Vark fala, que ela sabe de onde saiu. E eu falo para minhas filhas. Minhas filhas, eu não sei de que geração Deus me trouxe. Eu não conheço alguém que amarra a palavra da minha família lá atrás. Mas Deus fez isso comigo. Aí eu falei para a Rebeca e a Esther, vocês vão dar sequência disso, vocês nasceram no berço de ouro. Berço de ouro não é ter dinheiro, não é nascer no lugar onde tem dinheiro, não. Nascer em berço de ouro é quem tem essa mensagem na alma. Eu nunca tive um pai que assentado comigo ali, mas pela misericórdia de Deus, Deus me deu isso. E eu transmito isso para elas e faço a pergunta para elas, vocês vão dar sequência para isso, meus filhos? Depende de vocês, para não quebrar isso, né, irmão Egilson?
Boa tarde, irmãos. Graças a Deus, eu decidi servir a Jesus, ser um cristão desde pequeno, né? Meus 10, 12, 11 anos. Porque eu tive uma mãe muito ao pé da cruz, com ensinamentos, né? Bíblia, oração, escola dominical, culto doméstico. Isso me ajudou demais, né? Minha mãe e meus pais cristãos, eu fui criado já num lar cristão, mas eu tive que tomar minha decisão. Minha mãe, ela veio também de lar cristão, o pai dela de lar cristão, então a descendência já de muitos anos, muito antepassados aí. Porém, cada um tem que tomar sua decisão. E eu anotei aqui sobre qual o legado, uma boa pergunta, né? O maior legado que deixamos para os nossos filhos não é a nossa herança material, riqueza, já foi falado, tampouco o nosso nome. Nosso maior legado é a herança espiritual que deixamos a eles, para andarem no caminho do Senhor, né? Isso ficou, desde pequeno, isso impregnou na minha alma, no meu ser. E é algo que, aquilo fica embebido, fica encharcado, você não tem como sair. Eu cresci, fui jovem, casei, porém eu nunca vi fora, no mundo, em outras igrejas, saída. Ah, não, você vai para lá porque lá é sua saída lá. Não, eu decidi ser um cristão e estar firmado na rocha eterna, estar firmado com essa revelação, né? A mensagem, a revelação que desceu dentro do meu coração. E isso eu tenho procurado criar os meus filhos assim. Hoje eu já tenho o meu filho mais velho, o David, casou, né? Eu tenho falado para ele, será que vai continuar, né? Uma boa pergunta o senhor fez, né, para ele aí. David, e aí? Esse legado, e isso tem que dar continuidade. Amanhã não sabemos para onde, né? Se a gente vai primeiro do que, né, o arrebatamento. Porém, os nossos filhos têm que seguir. Isso está sendo plantado, está sendo ensinado, eles estão aprendendo aqui dentro da igreja. Nós temos que ensinar dentro de casa, nos nossos cultos domésticos, numa programação, dar exemplo, né, de vida cristã. Eu tenho anotado aqui alguma coisa sobre nossos filhos devem ver o evangelho vivido no dia a dia, em nós, né? E não apenas aquilo que nós pregamos, né? Falamos, mas porém exemplo, vida, né? Vida vivida, exemplos. Ah, eu não estou vendo nada no meu pai que... Não, você passa a observar que ele está procurando o seu exemplo na sua vida, filho, né? Você pode olhar com seus olhos espirituais que você vai ver seu pai seguindo a Cristo, né? Querendo deixar um legado espiritual, deixar um ensinamento, deixar algo de sólido para você seguir, para você continuar a sua caminhada. Eu tenho isso comigo, né? E tenho anotado aqui, o segredo do lar é o exemplo. Devemos ser nós próprios aquilo que queremos que nossos filhos sejam, né? Isso faz parte do exemplo. Então, graças a Deus pelo lar que eu tenho, né? Graças a Deus pelos ensinamentos, por aquilo que minha mãe me deu, que minha mãe ensinou, que ficou enraizado, impregnado na minha alma. E isso não tem nada que tira, nada do mundo que tira. Então, esse é o dever nosso, como os pais, de ensinar para os nossos filhos, né? É o exemplo, né, que o pai deixa. E o irmão Jesus colocou muito bem. Filho, se você não está vendo isso no seu pai, olhe com outros olhos, porque ele está semeando, né? Se o pai está aqui, no evangelho, firme, ele está deixando um bom legado. Às vezes o diabo entra na nossa mente, irmão, e fica mostrando a parte negativa do pai, meu pai é isso, mas olha com o outro lado que você vai ver que ele está posicionado na palavra. Irmã Sara, qual o legado de mãe que a irmã está deixando? E que tem orgulho de deixar, né? Eu posso dizer que eu tive um bom legado. Quem conheceu a minha mãe sabe a mulher guerreira, sofredora que ela foi, e eu creio que ela deixou um bom legado para nós, né? E é isso que eu tento passar para as minhas filhas, meus filhos.
mais com o exemplo. Eu acho que mais vale o exemplo do que falar ou qualquer outra coisa. E também a vida vivida, nossos costumes, que foi vir para a igreja, os princípios cristãos, culto doméstico, que o Gil sempre fez e faz. Eu procuro passar para eles isso. E espero que, mais tarde, quando eles tiverem as famílias, os filhos, possa dar continuidade a esse legado. O exemplo é melhor do que palavras, né? É verdade. Melhor do que Porque o palavras. que eles vão ver em nós, irmão, não é o que nós fazemos. Isso. Não é o que nós falamos. O que vai ficar mais forte neles é o que nós fazemos, não o que nós falamos. Né, irmão Gilmar? Fala também para nós, irmão Gilmar. Você tem a Sharon Rose, menina muito teme a Deus. Ela e o Felipe Estevão. Cadê Sharon? Sharon. Cadê tu, Sharon? Sharon está ali. Cadê Felipe Estevão? Hã? Ah, está aqui. Felipe Estevão, você vai deixar continuar esse legado? Isso depende de você. Sharon, você vai continuar com esse legado que Mancindalva e o irmão Gilmar vai falar um pouco disso. Irmão Gilmar, esse é o maior tesouro que nós podemos deixar para os nossos filhos, não é verdade? Boa noite com Jesus a todos. Que nem o senhor falou, irmão Magno, o senhor também não teve não foi nascido na mensagem, como eu também não fui, mas quando a gente conheceu essa mensagem pregnou na nossa alma, e desde então, quando eu casei, nós temos culto doméstico, graças a Deus, estamos ensinando isso aí para os nossos filhos, né? Ter um legado cristão, um testemunho, ser um espelho. Eu sempre falo para o Felipe, que seja um espelho aonde quer que você esteja, na igreja ou no mundo, porque vai refletir. A gente não temos luz própria, a luz nossa é de Cristo, então nós vamos refletir a Cristo aonde quer que esteja. Não adianta nós queremos esconder isto, aonde estiver, estamos pregando com a nossa vida vivida. Então a gente sempre fala para eles que o caminho é só Jesus Cristo, não tem outro caminho. Então que eles põem isso no coração deles e levem isso à frente, porque a gente não teve um bom legado para seguir. A gente nascemos, não foi no caminho, então graças a Deus, Deus entrou nas nossas vidas, estamos aqui lutando, trazendo eles desde pequeno, foi consagrado aqui na igreja, dedicado aqui na igreja dos dois, e quero que eles sigam isso em frente, porque amanhã ou depois a gente não pode estar aqui como foi dito, e que isso seja pregnado nas almas dele, que Salomão falou, né? Ensina os seus filhos no caminho do Senhor, que depois de grandes eles não desviará deles. Menos que saia, mas nunca vai sair esse caminho de dentro do coração deles. Pode estar no mundo, mas isso vai estar cobrando para eles voltar para a casa de Deus. Ensina o caminho, né, que o filho deve andar, ele nunca vai esquecer dele. Irmã Alba, a senhora, até onde eu saiba, seus filhos, todos criados na igreja, qual assim, a experiência que a senhora passa para as mães mais novas, as que vão ser mães? Esse esforço, isso não veio de graça, né? Tem toda uma dedicação, acompanhar desde pequeno até grande. Esse esforço vale a pena? Como que isso é feito? Uma boa tarde com Jesus. Vale muito, 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 muito. Desculpem, sou muito emotiva. Eu sei que não sou o que devia ser, mas também não sou mais o que era antes. E tenho lutado com tudo, com todas as minhas forças, para estar aqui. E aqui estou, cheia de fraquezas, cheia de falhas. E aí estão os meus filhos. Tenho uma moça, tenho a Bruna, e sei que onde ela está, Deus está protegendo ela. Porque todos os dias da minha vida, entrego elas nas mãos de Deus. E sei que, quando ela era pequena, a gente ensinou ela o caminho certo. E creio com todo o meu coração que aqui é o lugar dela. E quando chegar a hora certa, Deus vai trazer ela. E sei que vale muito, muito, muito a pena a gente lutar pelos nossos filhos, não desistir nunca, jamais. Tem hora que nos tornamos chata, muito chata, mas é assim mesmo. Um dia eles vão compreender
que isso é normal, isso são dos pais, e a gente quer sempre o melhor para eles, sempre vamos querer o melhor para eles. E aqui estou eu lutando, tentando, com todas as falhas, com todas as minhas fraquezas, e aqui estou, pela misericórdia de Deus. Deus me tirou das garras do inimigo e me deu um excelente marido. E aqui estou, com a ajuda dele, com a graça, ajuda de Deus. E aqui estou continuando e seguindo em frente, com fé em Deus até o final. Amém. Salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluias. Graças a Deus. É bonito, irmã Alba, a gente vê o esforço. Filhos, hoje um pai, 8 horas da manhã, tivemos um trabalho maravilhoso. Pais, por favor, não negue esses trabalhos aqui em cima. Hoje teve um pai chorando, desesperado, um diácono, falando da dor que ele está sentindo, por uma filha não estar no caminho. E dói mesmo, o irmão Alba acabou de dizer, dói, tem coisa. E aí um trabalho tão especial daquele, pastor Adalto, falamos sobre o julgo desigual lá, 8 horas da manhã, e a gente vê pais, eu conversando com 2 moças, minhas filhas, estou sentindo falta de você, meus pais não deixam ficar. Não sei, qual o problema de ficar na igreja o dia todo? Não é, irmão Sandro? Irmão Sandro está acompanhando esse trabalho de 1h30, tem uns trabalhos de 8 horas, os trabalhos de 5 horas como esse. Isso aqui é o que nós podemos deixar para os nossos filhos. O domingo é para nós adorar a Deus e ensinar nossos filhos o dia todo, é o nosso dízimo da semana. E eu conversando com 2 moças, minha filha, cadê vocês? Não vi vocês no trabalho de 1h30. O papai não quer estar deixando, não quer deixar. Vão perder, né, pastor Dalton? Vão perder. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmã Alba. A senhora lutou pela irmã Bruna, irmã Alba. E nós queremos mais cedo ou mais tarde, aquilo que a senhora plantou, mais irmão Juraci, na irmã Bruna, vai descer no coração dela e ela voltar para o lugar dela. E as orações da igreja. Vamos levantar nossas mãos em favor da irmã Bruna. Se você também agora tem nesta hora um filho ou uma filha que está fora, põe ele no seu coração nesta hora. A igreja está levantando suas mãos. E não é em vão, o seu esforço não é em vão, não. Nosso esforço não é em vão. Nosso esforço não é em vão. Aleluia. Aqui na mensagem, o nome de Jesus, o profeta diz aqui, ó. No 99, 100, 101. O que você faz, se há um amanhã que virá, e você tem um bisneto, sua ação hoje determinará o que ele será então. Pois nós lemos na Bíblia onde Melquisedeque, onde ele encontrou Abraão, voltando do massacre dos reis, e Abraão, patriarca, lhe deu um dízimo de tudo que ele tinha. E então ele disse que o dízimo, que somente Levi poderia aceitar o dízimo. Mas ele disse que Levi, o qual recebeu o dízimo, pagou o dízimo quando estava ainda nos lombos de Abraão. Olha só, que coisa, hein? Pode você apanhar isto? Abraão era bisavô de Levi, e aqui Levi, talvez pelo menos 800 ou 1000 anos mais tarde, muitas centenas, eu não saberia exatamente quantos, eu teria que calcular isso através das gerações, mas Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Levi, Jacó seria seu pai, Isaque seu avô, e Abraão seu bisavô. E quando Jacó estava nos lombos de Abraão, a Bíblia diz que ele pagou os dízimos a Melquisedeque. E então, esta geração jovem, correndo por aí, fumando, bebendo e tudo mais, como você espera que exista uma outra geração? A razão pelo qual temos pecado agora, com a delinquência juvenil, a razão pela qual temos mocinha nas ruas e mocinhos, é porque suas mães e pais fizeram o que fizeram na geração passada.
E a razão pela qual ainda temos pregadores que ainda se põem de pé, de verdade, graças a Deus. Não é só o diabo que tem sua geração, não. Deus tem a geração dele também. E a razão, olha que coisa, e a razão pelo qual ainda temos pregadores que ainda se põem de pé pela verdade, a razão pelo qual ainda temos algumas moças antiquadas, graças a Deus por isso, e porque elas tiveram pais antiquados antes delas. Isto é exatamente correto. Nós ainda temos pregadores que se firmam sem compromisso algum qualquer com denominação, porque nós tínhamos velhos pregadores antiquados que no nosso passado se colocaram de pé no solo. Coisa boa! Graças a Deus nós temos bons pregadores antiquados, porque lá no passado nós tivemos também pregadores antiquados. Isso, pastor Adalto, tem que permanecer até a vinda de Jesus, né? Tem que permanecer. Coisa maravilhosa. Deus abençoe, pastor Adalto. Amém. Vamos continuar aqui com a irmã Cláudia. Irmã Cláudia teve uma mãe cristã, a gente conheceu muitos anos, a irmã Tita. Já falamos dela algumas reuniões atrás. Irmã Cláudia, o que você pode deixar para Rebeca, para Esther? Eu tive o privilégio de ser criada por duas mulheres cristãs. Então, eu tento passar para minhas filhas tudo que eu aprendi com elas. A minha avó não conheceu a mensagem, mas eu creio que se ela tivesse conhecido, ela tinha aceitado de todo o coração e de alma, porque eu tive um bom ensinamento, porque eu fui criada por ela até a minha adolescência, e minha mãe também foi uma cristã. Muitos irmãos aqui conheceram ela. E eu costumo dizer que minha mãe era aquela mulher do presunto com ovos. É verdade. Uma cristã verdadeira. Então, assim, eu não tenho o que reclamar da criação que eu tive, porque realmente eu fui criada num lar cristão. E eu tento passar para minhas filhas tudo o que eu aprendi. E, assim, eu procuro não cobrar. Eu tento mostrar para elas o que eu posso transmitir para elas com a minha vida. Porque se eu cobrar, mas eu não viver, não adianta eu cobrar delas. E, assim, eu sempre tive o critério de trazer minhas filhas para as escolas dominical, para as escolinhas, elas sempre participaram. E agora, com os trabalhos lá em cima, também elas participam, graças a Deus. E nós também temos o privilégio de estar nos cultos de evangelismo. E eu faço o maior esforço de estar com o Magno e elas em todos os cultos. De segunda a segunda, com a graça de Deus, só no sábado, que às vezes ele não tem trabalho, mas quando está de escala em Taguatinga, nós vamos também. E nas terça-feira. Mas eu procuro mostrar para minhas filhas, não com cobrança, porque eu acho que se a gente cobrar e a gente não mostrar que a gente vive, eu acho que não ajuda, né? Então, assim, eu peço muito a Deus que me dá graça, que me ajude, que o que eu puder fazer para ajudar minhas filhas e que elas, mais tarde, quando tiver a família delas, elas não têm o que falar, eu não estou errando nisso porque eu não tive ensinamento. Porque, graças a Deus, elas têm. E não porque eu sou melhor do que ninguém, que eu não sou. Graças a Deus, nós somos falhos, temos nossas falhas, nossas dificuldades, mas eu procuro sempre falar com elas assim, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos que procurar acertar naquilo que nós podemos e sempre pedir Deus para estar em primeiro lugar, em tudo que formos fazer. Então, eu procuro sempre conversar com elas e falar para elas, minhas filhas, vocês não têm o que cobrar de nós, porque o que nós podemos fazer por elas em relação à palavra, nós temos lutado para fazer. Não somos perfeitos, não damos conta de cumprir com tudo que a palavra nos diz.
Mas eu creio que o que nós podemos fazer para ajudá-las, nós temos feito. Amém, graças a Deus. A melhor coisa, irmãos, é, como a irmã Cláudia acabou de dizer, que às vezes a gente cobramos algo dos nossos filhos, né, irmão Roná? Né, irmão Roná? Às vezes nós cobramos algo deles, e na verdade quem ele vinha levar uma lapada era eu, né? Porque eu não tô querendo cobrar algo dela que eu nunca passei para ela, né? E aí a gente se torna até chato, pai chato, né, irmão Roná? Não é verdade? O pai fica dando sermão. Dando né? sermão. O maior sermão é como os irmãos têm dito, né? É o exemplo, né? É o exemplo. O maior sermão é o exemplo. Não é, irmão Zé Ricardo? Cadê Carol? Carol tá ali, irmão Zé Ricardo. Carol, você vai dar sequência o que papai e irmã Patrícia tem te ensinado? Isso está em tuas mãos. Viu? Moças, os filhos, né? Os filhos aqui, irmão Zé Ricardo vai responder agora, mas os filhos desses irmãos e os filhos desses pais aqui que têm ensinado isso, vocês vão dar sequência ou aquilo vai ser quebrado, irmão Ronan? Porque dependendo, irmão Ronan, nosso comportamento pode ser quebrado. Quem vai esquecendo, não vou fazer isso não. Culto doméstico todo dia? Culto doméstico todo dia faz bem, não faz, irmão Ronan? Para a alma, né? Irmão Zé Ricardo, fala um pouquinho disso, você gosta, né? E logo a Carol já está, né? Fala um pouquinho disso, irmão Zé Ricardo. Amém. O valor que é ver os seus filhos, você também que já tem uns 20 anos que está aqui no Pedregal, veio lá da denominação. Fala um pouquinho desse valor que o pai tem de passar para os filhos. Irmão Magno, o maior valor é o que nós temos recebido e aprendido, né? E isso é uma gratidão que eu tenho no meu coração. Isso eu tenho mostrado para meus filhos. O valor que tem a igreja, a gratidão que a gente tem com cada irmão, com o que o pastor tem nos ensinado. Aprender a respeitar, aprender a amar a igreja. Isso é o maior valor que nós temos, irmão Magno. Isso é um troféu grande, irmão. Essa igreja. Dar vida naquilo que a gente faz. Procurar melhorar cada dia. Porque às vezes a gente é tão falho, né? Você acabou de falar na cobrança. Eu estou ficando quase mudo em casa para não ter problema, assim, nesse sentido de ficar cobrando. Mas procurar agir mais para poder ser um exemplo. Porque às vezes a gente fala demais e não cumpre nada, é tão feio, né, meu irmão? E aí nós estamos lutando por isso. Minhas filhas amam a igreja, têm lutado, talvez não são o que querem ser, mas estão lutando para ser, meu irmão. E isso que eu me alegro muito. Tá? Tem o pequenininho, já está aí aprendendo, né? Dá amém. Então tudo isso a gente se agradece. Ricardinho, Amanda e Carol. É um milagre de Deus, aquele menino. Deus nos deu ele. Então ele não nos moeu muito, mas isso fez com que a gente crescesse a nossa fé. Então a cada culto, quarta, sexta, domingo, como você me falou, é um degrau a mais que a gente está subindo. É um exemplo a mais que a gente dá para nossos filhos. É, irmão Magno? Verdade, irmão. Amém? Amém. Graças a Deus, irmão Zé. Coisa boa. Cadê a irmã Andressa? Irmã Andressa, fica ali já no jeito lá, irmã Andressa. Cadê a irmã Andressa? Está aí? Olha, meus irmãos, é muito sério. Tiaguinho, é sua responsabilidade de apresentar Cristo para ele, Tiaguinho. É minha responsabilidade de apresentar Cristo para minhas filhas diariamente, irmão Ronan. E Deus vai cobrar isso de nós, né, irmão Ronan? É verdade. Só para finalizar, irmão, não lembro qual é a mensagem, mas o profeta está viajando acho que deve ser de um estado para o outro. Para onde ele estava, tinha algumas laranjas, e não podia atravessar a fronteira, levar laranja para o outro, para onde ele estava indo, e era muito longe. E aí ele foi. Aí o fiscal parou e perguntou se ele tinha laranjas. E aí ele falou que não tem laranja no carro. E seguiu a viagem. Aí o fiscal nem olhou, né? Ele falou, não tem. Seguiu a viagem. Quando ele chegou lá em algum ponto, ele abriu lá, sei lá, o porta-mala e viu as laranjas. As crianças tinham colocado. E, salvo engano, são 1.200 quilômetros. Ele voltou para devolver e informar lá o policial ou a autoridade lá que ele tinha levado laranja por engano. Para que isso? Para dar o exemplo. Ele podia, sei lá, às vezes era para não levar doença, laranja, alguma coisa. Podia, eu esqueci e tal, né? Colocar aqui. Mas ele voltou, foi lá e resolveu. Isso é legado.
né? Os filhos e até nós estamos sendo beneficiados. Às vezes, irmão, na hora que você está plantando, fazendo certo, é difícil, né, irmão Magno? Os pais estão aqui todo culto, é cansado, trabalha a semana, levantar domingo cedo para trazer criança aqui para assistir. Mas é bom, a colheita vai ser boa. Por exemplo, irmã, Susana Wesley, 17 filhos, e todos os dias tirava 2 horas para ajudar seus filhos no culto doméstico. Não era fácil. Não era fácil, né? não. Tinha muito trabalho. Tinha muito trabalho, irmã, mas veio a recompensa de João Wesley. E os demais, E os né? demais, Carlos Wesley, que foi compositor, João Wesley, que foi um dos mensageiros, né? Tá lá, né? Que honra tem, né? Mas aqui lá, ó, João Wesley está ali. Olha lá, William Branham está ali. Lutero está ali. Gente, começou com alguém lá atrás. Não é verdade? E devemos ser agradecidos ao nosso Deus por isso. Olha, você foi ajudado nessa tarde? Amém. Vamos colocar em prática, isso fica melhor, né, meu Ronan? É verdade. Isso só funciona colocando em prática. É bom ouvir, é maravilhoso, sim. Mas quando os resultados, irmão Zé Ricardo, só vêm quando nós colocamos em prática. E para colocar em prática tem que ter um preço, irmão. Tem um preço a se pagar. Mas tem uma coisa, hein? Vale a pena pagar cada preço disso. Você crê assim? Vamos orar então com o nosso irmão Juraci, encerrando nosso trabalho. E logo em seguida a irmã Andressa vai cantar seu hino. Irmão Juraci, vamos ficar de pé, só vocês estão aqui na frente, só os que estão aqui na frente. Ora, Juraci. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta reunião, Senhor. Uma reunião dessa, Pai, é um murro na cara de Satanás. Aqui, ó Deus, nós aprendemos, Senhor, que nós não só estamos preocupados com a nossa vida aqui presente, Senhor, em Te servir, mas estamos preocupados em perpetuar esses ensinamentos, perpetuar uma vida cristã, Senhor, para os nossos filhos, para os nossos netos, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor coloque no coração dos nossos filhos o esforço de cada pai, que não seja em vão, Senhor, que eles valorizem com as suas almas, que eles valorizem com os seus corações o que está acontecendo, Pai. Ajuda essa igreja a perpetuar isso, Senhor, até a Tua vinda, ó Pai. Ó Deus, um dia Paulo esteve aqui e pregou, e porque Paulo esteve aqui, nós também estamos aqui também, ó Pai. Isso perpetuou até nós, isso não pode parar, ó Deus. Muito obrigado por esta reunião, Senhor. Muito obrigado por cada vida aqui, Senhor. Que cada um esteja diante do Senhor, prostrado aos pés da cruz, ó Pai. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmã Andressa, cante, minha filha, cante. Deus abençoe cada um de vocês que nos ajudaram aqui nesse trabalho. Jesus é melhor.